Fala aí, povo de Deus, tranquilo? Sabe, eu recebi uma mensagem, uma foto, foi marcado na verdade essa foto aí da página do Instagram de Aba Nosso Pai. Meu Deus do céu, quero dar parabéns a vocês aí dessa página, que imagem maravilhosa. Sabe, era a imagem do túmulo de Jesus vazio. E eu comecei a pensar o quanto simples é meu Jesus. Sabe, e o quanto simples são aqueles que realmente adoram, e vocês dessa página mostraram isso. As coisas simples pertencem a Deus. Sabe, o evangelho ele é simples. Eu não sei por que nós complicamos tanto aquilo que é simples. O simples fato de olhar aquele túmulo vazio e saber que o nosso Jesus vive, o nosso Jesus reina, saber que ele ressuscitou, o simples fato de olhar vazio, isso já satisfaz os nossos corações. Sabe, a Bíblia diz lá em João 20, a partir do versículo 1, conta que Maria, ela correu, Maria Madalena chegou a correr para contar aos discípulos o que tinha acontecido. Sabe o que aconteceu? Na verdade, ela foi de madrugada lá orar onde que Jesus estava sepultado, e quando ela chegou lá, que surpresa! Ele não estava lá. Ela entrou em desespero e a Bíblia diz que ela saiu correndo, e quando chegou encontrou lá reunido lá o Pedro, e a Bíblia diz assim, Pedro e o discípulo mais amado, né? Na verdade nós sabemos que era João, né? O discípulo do amor. Então os dois saíram correndo, e a Bíblia diz que esse discípulo mais amado, que deve ter sido o João, ele correu com mais vontade e tomou a frente de Pedro. Pedro devia estar meio fora de forma também, né? E tomou a frente de Pedro, e quando chega ele para e vê os tecidos, os lençóis no chão, na porta do sepulcro. Mas Pedro, ele vai mais além. Quando ele vê aquilo, ele entra no sepulcro, e quando ele olha, ele vê que ao lado tinha um lenço, a Bíblia diz que torcido. Então nós vemos uma linda história que é contada. Dizem, e nós vemos muito isso na internet, você vai achar em pregadores contando, sabe? E começou a espalhar esse conto de que, para entender o que Jesus queria falar com aquilo, com aquele símbolo, por que a Bíblia fala que estava ao lado aquele pano torcido. Conta uma história que antigamente, na tradição hebraica, o senhor, quando ele estava se alimentando, o servo ele tentava preparar o melhor para a mesa, o melhor da mesa para o seu senhor. Então havia uma tradição quando o servo ele estava ao lado de fora, ele não entrava, ele ficava ao lado de fora olhando para ver as necessidades que tinha o seu senhor, esperando qualquer movimento, e qualquer movimento anunciava o que o seu senhor queria. E um dos movimentos seria aquele guardanapo, porque quando ele tinha vontade, quando ele precisava levantar-se da mesa, ele anunciava pelo guardanapo o que ele iria, se ele iria deixar a mesa, se ele estava satisfeito e não iria voltar, ou se ele ainda iria voltar, digamos que ele estivesse aqui no banheiro, alguma coisa assim. A Bíblia, a história conta que ele pegava aquele guardanapo, ele limpava os dedos, limpava a boca e limpava a barba. E quando ele levantava para sair, se ele enrolasse, embolasse o guardanapo e jogasse em cima da mesa, era o anúncio que ele já estava satisfeito. Então o servo vinha e ia retirar a mesa. Mas se aquele senhor ele dobrasse com muito cuidado o guardanapo e botasse dobrado em cima da mesa, era um anúncio de que, olha, eu só vou ali e vou voltar. O servo não poderia jamais entrar. Por quê? Porque o Senhor estava voltando. Dentro dessa condição, dessa história, nós vemos muitos pregadores contando, olha, o Senhor Jesus dobrou o seu lenço e ele colocou ajeitado ao lado da cabeceira, e os pregadores contam, olha, isso é um grande anúncio, é o anúncio que Jesus Cristo, ele disse com esse gesto que ele voltaria. Jesus está voltando. Sabe, amém, glória a Deus por isso, eu creio que Jesus está voltando, os sinais estão aí.
Mas eu procurei me aprofundar mais um pouquinho e tentar entender essa tradição. Infelizmente, eu só vi alguns judeus e alguns conhecedores da tradição hebraica dizendo que isso é só uma história, que não é uma realidade, nunca houve essa realidade dessa tradição, sabe? Então eu começo a entender o seguinte: as coisas de Deus é simples, se a gente não precisa ajudar e tentar mexer no emocional das pessoas e tentar tornar algo mais bonito o evangelho, porque o evangelho já é lindo. Sabe, e é muito bom você saborear a simplicidade do Evangelho, é muito bom você se apoderar dessa simplicidade e anunciar as verdades. Eu creio que o grande avivamento ainda não veio porque a gente tem complicado demais. Sabe, muitos pregadores deixaram de ser pregadores porque acham que não têm o mesmo potencial de elaborar histórias, quando na verdade pregar o evangelho é você anunciar aquilo que já foi escrito, porque aquilo que está escrito e aquilo que ocorreu já é o próprio evangelho, o evangelho da anunciação que Jesus Cristo vai voltar. Eu sei que ele está vivo não por causa de um guardanapo que estava ou dobrado ou enrolado. Eu sei que ele está vivo porque, assim como essa página me mostrou, aquele túmulo vazio, parabéns para vocês, sabe? Assim foi visto e anunciado nas palavras do Evangelho, que o túmulo estava vazio. E quando eu vejo aquela foto, eu descubro que está vazio até hoje. Eu não tive ainda a oportunidade de ir até lá, mas eu tenho vontade de olhar aquele lugar vazio, sabe? Eu sei que Jesus está vivo. E às vezes nós queremos elaborar uma coisa tão poética e bonita, sabe? Amém, amém, desde que esteja sempre com aquilo que foi dito, aquilo que é uma verdade. Eu escrevi num pôster e disse: olha, sabe quando o avivamento virá? Virá quando as palavras de adoração, quando as pregações de santidade saírem do altar, quando as pregações de amor saírem do altar e alcançar a nossa vida. O avivamento vai chegar quando a palavra amor, quando a palavra adoração, ela sair das letras bonitas de uma canção de alguém que gravou um CD e passar a ser uma realidade em nosso meio. Nós temos que viver essa realidade. Chega de palavras, vamos viver o evangelho, sabe? Nós fomos chamados para ser carta viva, sabe o que é isso? É o evangelho escrito através das nossas atitudes, através das nossas vidas, e não apenas por palavra, porque a palavra que eu tenho que pregar é aquela que foi escrita, a palavra que eu tenho que pregar é o próprio verbo, e o verbo é Jesus. Nós não precisamos tornar mais bonito aquilo que já é lindo, porque já é lindo pela sua própria simplicidade. Jesus é maravilhoso. E olha, a história dele é de nascer em uma família que não tinha grandes expressões, um hospital que não era de grandes expressões. Na verdade, não era um hospital, era a manjedoura, sabe? Meu Jesus, ele sempre pregou de uma forma muito simples, amorosa. A gente não precisa ajudar aquilo que já é maravilhoso. É maravilhoso ver o túmulo vazio e saber que por ele estar vivo, eu sei que ele está vivo porque ele ainda continua curando. Eu sei que ele está vivo porque ele ainda continua transformando vidas. Eu sei que ele está vivo porque ele responde quando nós falamos com ele. Ele responde às nossas orações. Jesus Cristo, ele está vivo. E é isso que importa. Sabe? É isso que nós temos que anunciar. Olha para o túmulo vazio. Anuncia Jesus Cristo. Ele vive. Ele está vivo. Ele vai voltar para buscar, não porque deixou um tecido enrolado,
sabe? Mas porque ele prometeu. E ele prometeu. E ele voltará. Eu creio de todo o meu coração nisso, sabe? Com toda a intensidade do meu coração. Jesus Cristo, o meu Senhor. Até porque na tradição diz que aquele servo ele ficava ao lado de fora, olhando o seu senhor almoçar na mesa. Eu não creio no meu senhor dessa forma, porque é o contrário. O que a palavra diz para mim é que quando ele viu uma igreja que estava tomando um caminho errado, ele diz: olha, eu estou à porta batendo. Ele diz: olha, ainda que você tenha fechado a porta para mim, eu estou indo até você, sou eu que estou indo a você, batendo a porta. E se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu sentarei em sua mesa, eu cearei contigo. Sabe o que é isso? Ele não coloca o servo do lado de fora, ele senta à mesa com o servo. Até porque ele diz: olha, vós não sois mais servos, mas amigo. Intimidade. Jesus te chama para intimidade, para sentar à mesa, para contar seus segredos em seu ouvido, sabe, para que você conheça a história dele. Um versículo nunca teve tão famoso quanto está hoje: conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe o que a palavra fala sobre conhecer? Nós vemos que quando fala sobre casamento e há uma intimidade conjugal, a palavra do Senhor fala assim: e fulano conheceu a fulana. Sempre que ia falar de um nascimento, ele diz: olha, ciclano conheceu a ciclana e nasceu fulano. Por quê? Porque ele fala de intimidade. Conhecer é ser uma carne só, é estar junto. Fala de unidade, de unidade. Vamos parar para meditar nesse versículo que o nosso presidente tem falado tanto. Eu não estou falando de política, eu estou falando de céus. Aproveita isso que você tem escutado e pensa de forma diferente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele é a verdade. Conhecer a Jesus, Ele que é a verdade. E o que é conhecer? Intimidade plena. Sabe, é você ser um com Jesus, é ser chamado para ser corpo de Cristo. Isso é conhecer a verdade. Então você vai estar liberto, sabe, de qualquer fábula, de qualquer conto desse mundo. Você não vai precisar mais ser mexido no seu emocional para conhecer Jesus, porque o teu espírito já conhece a Jesus. Porque o teu espírito já recebeu o Senhor como Salvador. E se você é um com Jesus, você é a igreja do Senhor. Se você é um com Jesus, você é o corpo de Cristo na terra. Se você é um com Jesus, eu vou falar uma coisa para você. Nós somos um. Em Cristo Jesus, somos um. Estamos juntos.